Seja aí muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa série de lives que é a imersão exercício e diabetes, né? Sem crise, né? Eu sempre acredito nisso, da gente ficar falando aí, falar muito de coisa ruim, 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 vai ficar ruim. Então vamos falar de coisa boa, é isso aí. Eu sou Roberto Doro e eu ajudo aí o profissional de educação física a ter suas aulas aí mais valorizadas e ser reconhecido aí pelo domínio na prescrição e no acompanhamento do exercício físico para quem tem diabetes. Então a gente sabe que esse é um mercado bastante amplo aí para nós profissionais de educação física atuarmos, e a gente sabe que a quantidade de profissionais de educação física que a gente tem ela é bem pequena, né? Relacionada à quantidade de pessoas aí que realmente precisam de ajuda e muitas vezes estão procurando alguém que domine do assunto. Esse é o grande problema que a gente tem, né? Porque nós, como profissionais de educação física, é muito comum esse perfil. A pessoa vem e fala assim: olha, você pode trabalhar comigo? Eu trabalho. Aí você vai fazer a anamnese da pessoa, a pessoa tem Alzheimer, por exemplo. Você fala, beleza, vou trabalhar. Aí você vai atrás de informação, tenta lá se ver o que tem aí disponível de artigo, conversa com alguém que você conheça e vai tocando o barco. Então isso aí é muito comum acontecer hoje em dia, né? Só que a minha ideia é justamente o contrário, é preparar você, profissional da educação física, para quando aparecer, porque certamente vai aparecer, se não apareceu ainda, pode ter certeza que vai aparecer sim alguém com pré-diabetes, com diabetes, para você treinar, tá certo? Então hoje a gente vai justamente falar, né, nessa segunda live aqui dessa série, de você conhecer aí o tratamento, né? Conhecer o tratamento do diabetes vai fazer aí o seu aluno ou futuro aluno confiar mais no seu trabalho. Então, essa é uma parte extremamente importante, porque aluno ou futuro aluno, porque muitas vezes o aluno ele já te conhece, tudo bem. Você sabendo da relação que existe do tratamento do diabetes. Eu estou falando de tratamento, pessoal, não é só tratamento medicamentoso, não. A gente sabe que para ter um bom tratamento do diabetes, existem outras áreas envolvidas. Então, precisa sim do tratamento medicamentoso, do controle alimentar e da parte que a gente domina, que é a parte do movimento, a parte do exercício físico. Então, esse é o tratamento de quem tem diabetes. E muitas vezes você vai falar, professor, mas poxa, eu trabalho aí com um monte de gente que não faz, não tem orientação de um nutricionista. Não tem. Você acha que nesses mais de 20 anos que eu trabalho com pessoas com diabetes, você acha que todos que eu trabalhei ou que eu venho trabalhando, a pessoa tem orientação de nutricionista? Não tem, meu amigo. Somos nós que vamos muitas vezes orientar. Orientar porque ainda, por incrível que pareça, há muitas pessoas que entendem que eu tenho diabetes, então eu não como doce. Já é um bom caminho, né? Já que não vai consumir aí carboidrato de alto índice glicêmico. Agora, vai tomar café pela manhã, come 3 pãezinhos. Resolveu? Domingão, macarronada com a família? Se entope. Então não resolve. E muitas vezes as pessoas não sabem dessas pequenas nuances. Então, essa situação é uma situação que ela serve sim para alavancar bastante a nossa carreira. Então, ela vai sim ajudar a gente o indivíduo que às vezes está procurando auxílio. Por que eu falo que o seu aluno ou o seu, talvez um provável aluno, né, um futuro aluno? Porque hoje em dia, presta bem atenção no que eu vou falar e vocês vão perceber que isso está acontecendo. Hoje em dia, a gente está trabalhando, não importa com quem você está trabalhando, a pessoa vem falar com você que ela conhece alguém que tem diabetes. Isso é comum, é muito comum, pode prestar atenção. Sempre você está treinando, alguém está falando disso ou comenta, né? É comum, às vezes a gente está, né, na academia agora, né, tá voltando aí com menos pessoas. Ontem mesmo eu fui treinar, ainda eu fiz a postagem lá para vocês do que aconteceu com o glicosímetro em relação ao sensor, né? Aquilo lá estava na hora do treino, né? Foi um momento que eu parei ali para o final da parte do treino aeróbio, eu fui medir a glicemia para confirmar como estava antes de continuar para a parte do treino resistido. E é comum, né? As pessoas estão sempre comentando, falando, tal pessoa, tá com diabetes. Olha, eu conheço pessoas com diabetes. Então isso é algo que é bastante provável aí de acontecer com você. E qual a importância então da gente conhecer aí o tratamento? Porque quando as pessoas vierem conversar com você, muitas vezes as pessoas vêm conversar com você. E você demonstrando conhecimento, na hora que ele precisar de alguém para treiná-lo, né, seja aí treinamento personalizado ou mesmo ele vai fazer exercício, quem você acha que ele vai procurar?
Se ele precisar fazer uma aula de, sei lá, de jump, né? Qualquer tipo de aula, body pump, não importa, onde você trabalha. Quem você acha que ele vai procurar? Ele certamente vai procurar você. E é isso que eu quero que vocês entendam. Por que eu estou falando de, né, todo mundo, eu entendo que nós, como profissionais de educação física, nós somos bastante prejudicados nesse momento, né, de isolamento, onde as academias estavam fechadas, então os clubes estavam fechados. Muitas vezes a base nossa financeira estava parada, a gente foi vivendo meio, né, de um jeito ou de outro, aí rebolando como a gente sempre fez. Porque o profissional de educação física, ele é educado, sim, para ser aí bastante criativo, já que a gente monta altas aulas legais e de repente, se você trabalha na escola, você chega lá, a quadra é descoberta e está chovendo, né? Então, quer dizer, a gente tem bastante desses negócios também. Deixa eu só dar uma acertada na minha bomba aqui, que ela tá me perturbando. Vamos ver se resolve aqui a situação. Então, o detalhe é, essa questão de você conhecer aí o tratamento, ele é uma situação extremamente importante, né, disso. E eu tô vendo que é muito comum as pessoas às vezes me ligarem, principalmente por essa parte medicamentosa. Então é comum pessoas que eu conheço, ele mexe, me liga e fala, ô Roberto, pô, mas tal pessoa tá tomando tal medicamento, como é que funciona esse medicamento? Sabe o que eu quero? Eu quero que vocês aprendam isso. Vocês não tenham que ficar me perguntando, ficar mandando coisa para mim. Porque o legal é você saber. A hora que a pessoa perguntar para você, você já de bate pronto responde. Isso é muito bacana. Isso te dá autoridade. O cara fala, pô, meu cara conhece, hein? Então isso é legal. E às vezes o que acontece comigo que é engraçado é que às vezes as pessoas pegam e mandam. Hoje mesmo eu recebi ainda uma mensagem do WhatsApp do professor que eu conheço, ele estava perguntando uma outra situação de medicamento, de suplementação, de coisas que a gente não conhece. Então, assim, isso aí eu já não conheço. Mas é legal, porque na hora que ele pensa em alguma coisa assim, quem que ele vai procurar? Ele vai procurar você. E isso aí certamente te traz, sim, autoridade para você trabalhar com a pessoa. E isso é extremamente importante, mesmo porque a gente precisa, assim, de todo esse é, aparato, né, de todo esse conhecimento, porque como é que a gente vai prescrever o treinamento para alguém que você nem fez a anamnese, sabendo que não é uma pessoa que está na curva de normalidade, né? O indivíduo tem diabetes, tem hipertensão, está obeso, tem vários fatores de risco aí envolvidos, não é? E claro, entender principalmente o medicamento, que isso é uma coisa que eu venho falando bastante para vocês aqui, né? A questão do você conhecer o tratamento medicamentoso que o indivíduo está fazendo é só uma parte do negócio. Não vai ajudar em tudo, porque nós temos a nossa responsabilidade como profissionais de prescrever o treinamento de um jeito que esse indivíduo vá conseguir um ótimo resultado. E nós temos sim a obrigação de mostrar, de trazer resultados ótimos e no menor tempo possível. Claro que a gente depende de outras situações. Por exemplo, o indivíduo vem treinar e esqueceu lá de tomar o medicamento, sei lá, o antidiabético oral. Isso aí já aconteceu já comigo algumas vezes. Então, vem treinar, vai estar hiperglicêmico, não tem como. Como é que você vai fazer numa situação dessa? Aí a gente adapta ali o exercício para tentar diminuir um pouco essa glicemia. O indivíduo, muitas vezes, exagerou na comida antes de vir treinar. Então, tem situações que sim, mesmo você planejando, você levando em consideração todo o tratamento, ou mesmo planejando a sua prescrição de exercício com base no tratamento, aparecem aí situações que são diferentes. Então, o detalhe é, sim, quando a gente conhece o tratamento que o indivíduo vem fazendo, isso faz toda a diferença. Por que faz diferença? Porque é muito diferente o indivíduo que está normalmente sendo orientado por um nutricionista, principalmente aí para quem tem diabetes tipo 1. Então, o indivíduo tem diabetes tipo 1, hemoglobina glicada mais próximo dentro do padrão de normalidade, 7% ou menor do que 7%. Esse indivíduo normalmente ele tende a fazer mais quadros de hipoglicemia se ele não fizer os ajustes necessários, ou seja, suplementando lá com carboidrato ou diminuindo a dose de insulina basal ou mesmo de insulina de curta duração antes de vir treinar. Porque se ele tem uma hemoglobina glicada, essa parte da hemoglobina glicada é algo importante para a gente, na hora de prescrever o treinamento, entender os riscos que estão envolvidos. Então, o que acontece? O indivíduo que tem um bom tratamento do diabetes, principalmente se ele tem diabetes tipo 1, consequentemente, quanto mais próximo de 7% ou abaixo de 7% ele tiver, maior o risco dele fazer hipoglicemia. Porque a hemoglobina glicada ela é dada com base no quê? Na média das glicemias.
Então, quem tem hemoglobina glicada mais alta, você pega o indivíduo aí com diabetes, está com hemoglobina glicada de 9%, você sabe que esse indivíduo está em média ali das glicemias praticamente aí próximo de 200. Então, o risco dele fazer hipoglicemia durante o exercício ou após o exercício vai ser bastante difícil. Então, é algo que a gente tem sim que levar em consideração na hora de prescrição do exercício. Como é que eu vou lidar com esse indivíduo? Ah, ele quer com a hemoglobina glicada alta, quer dizer que naturalmente ele tem já a glicemia dele mais alta. Claro que você vai controlar isso antes, durante, se for necessário, durante um período para você entender o efeito que o exercício está trazendo ali na resposta glicêmica e também lá no final do exercício. E nessa situação, sim, você sabe que com a hemoglobina glicada mais alta, ele é muito mais fácil, ele vai se manter muito mais tempo em quadros de hiperglicemia do que em quadros de hipoglicemia. Hipoglicemia a gente sabe que você permanece por pouco tempo, porque é um desconforto que eu vou falar para vocês. Só quem tem sabe do que eu estou falando. Então a gente tem aí diminuição ali na glicose rapidamente no sistema, você se sente mal, transpira, treme, fica todo estrupiado. Então você sempre vai tentar comer logo alguma coisa e sair daquela situação. Mas quando eu falo do indivíduo fazer menos hipoglicemia, seriam menos episódios de hipoglicemia, quer dizer, a frequência com que isso acontece. Quando o indivíduo tem a hemoglobina glicada mais controlada, a média dele é mais baixa. Se ela é mais baixa, é mais fácil ele fazer episódios de hipoglicemia. Então você pode aumentar a frequência disso. E isso pode também ser, sim, um tiro no nosso pé. Então, por isso que eu estou falando aí da importância, né? Que é um atalho aí para a gente se destacar, né? Destacar aí a nossa aula, o nosso conhecimento na prescrição do exercício para quem tem diabetes, conhecer o tratamento que o indivíduo faz e o quanto esse tratamento está impactando no resultado do controle da doença. Então não adianta nada, o indivíduo está lá, ele trata do diabetes, mas ele tem hemoglobina glicada, sei lá, mais 9%, 8,5%, 9%, quer dizer, ainda precisa de ajustes aí nesse tratamento. Tem menos risco de fazer hipoglicemia. Certamente, o exercício que eu vou prescrever para ele vai estar relacionado, vai estar focado aonde? Eu vou fazer exercícios que tenham efeitos muito mais hipoglicemiantes a curto prazo do que exercícios onde a gente sabe que a glicemia ela vai demorar um pouco mais de tempo para diminuir. Né? Que a gente sabe aí que a gente dá estímulos, dependendo do tipo de treinamento que a gente prescreve e da intensidade, do volume que a gente vai prescrever para esse indivíduo, consequentemente, o que vai acontecer? Você vai ter uma resposta glicêmica mais aguda, quer dizer, glicemia mais alta no início e bem mais baixa no final, ou então você vai ter uma diminuição menor ao longo do tempo, ao longo do período, o indivíduo vai treinar lá de manhã e ele vai diminuir a glicemia ao longo do dia, né? Então tudo isso, o exercício, ele sim, ele impacta no tratamento do indivíduo. Então, quando você pega o indivíduo aí que tem, ele está fazendo lá o tratamento, você sabe que ele está na teoria, falo porque eu sei bem o quanto é difícil você controlar a quantidade de carboidrato que a gente come. Ainda mais agora, esses dias que tá frio pra caramba, tá terrível isso. Né? O Max Krakauer, que é um grande amigo, é meu endocrinologista atual, ele vive brigando comigo, ele fala, Roberto, você consome muito carboidrato, cara, você arrebenta no carboidrato. Então, e eu falo para ele que eu estou mudando paulatinamente, eu estou indo devagar com o negócio. Porque a recomendação é, sim, 200 gramas mais ou menos de carboidrato por dia. Então, eu vou tentando anotar mais ou menos o quanto eu estou consumindo, mas eu vou te falar, hein, é difícil. E principalmente quando a gente está também treinando, vira e mexe, você tem episódios próximos para evitar a hipoglicemia, ou mesmo episódios de hipoglicemia, não tem outro jeito. Você vai suplementar aí com carboidrato para que isso aí aconteça. E esse carboidrato entra na conta do total, né? Então, realmente é um desafio aí. Eu sei bem o que eu estou falando para vocês, porque eu vivo isso. Só que a gente precisa, sim, levar esse conhecimento para o nosso aluno com diabetes. Por isso que eu falo, nós da educação física somos os profissionais que o indivíduo com diabetes ele vai ter mais contato aí dos profissionais que estão envolvidos no tratamento do diabetes, porque ele sempre vai ter contato com a gente aí 2, 3 vezes na semana, às vezes até mais. Então, cabe a nós sempre dar umas dicas, né, orientar nesse sentido. E conhecer então o tratamento, ele vai alavancar isso. Ele alavanca primeiro, quando a pessoa vir conversar com você, ele vai muitas vezes comentar, né, com você, falar, ó, professor,
tenho diabetes, tal, você vai fazer, claro, uma anamnese nele para ver os fatores de risco, para ver o tratamento medicamentoso, e a gente tem que entender que para cada tipo de medicamento e a associação desses medicamentos, eles também vão trazer um resultado aí que a gente prevê. Por que eu falo prevê? Porque existe o princípio da individualidade biológica, que no diabetes ele vai refletir diretamente na sensibilidade, no fator de sensibilidade que é chamado, não é? A ação aí da insulina. Então isso aí é um cálculo que é feito, né, da dosagem total aí de insulina que o indivíduo muitas vezes está usando ali exogenamente e quanto cada unidade de insulina que for aplicada quanto ela vai remover de glicose lá do sangue. Então isso já é uma situação totalmente individualizada. Já começa aí. Outros fatores que nós não controlamos. O indivíduo vem treinar com você e dormiu mal. Ele veio treinar com você, ele está preocupado. Ele veio treinar com você, ele acabou de passar, encontrou um amigo, sei lá, na rua, lá e foi tomar um café, acabou comendo muito mais do que ele geralmente come. Então, essas situações a gente não controla com o exercício, mas a gente tem sim como adaptar o exercício para conseguir tentar o mais rápido possível reajustar a situação. E para isso é importante essa relação do medicamento que está sendo usado. E medicamento que eu estou falando não é só antidiabético oral, não. Não estou falando de diabetes tipo 2. Estou falando de diabetes tipo 1 também. Que tipo de insulina que esse indivíduo está usando? E quando a gente pega um indivíduo que é recém-diagnosticado, ele normalmente tem, muitas vezes ele trata com insulina intermediária, com insulina NPH. E é a única insulina que ele trata. E aí, você não sabe como funciona essa insulina? Então, tá aí já o desafio. É importante a gente entender que essa insulina, depois que ela for aplicada, depois de umas 2 horas ela começa a fazer efeito, e entre mais ou menos 6, 8 horas que ela foi aplicada, vai ter um pico de ação máxima. Que, consequentemente, se cair aí junto com o exercício, o risco dele fazer hipoglicemia vai aumentar bastante, mesmo que ele tenha uma hemoglobina glicada mais alta, que vai ser uma situação pontual. O que a gente vai ter aí uma sobreposição de efeitos. Então o indivíduo está vindo fazer exercício depois de umas 7 horas lá que ele aplicou a insulina. 7 horas que ele aplicou a insulina de ação intermediária, a gente sabe que está próximo ao pico de ação máximo dela, que vai acontecer quando? Durante o exercício. E durante o exercício, o que vai acontecer? O exercício ele tende a acelerar a depressão lá do glicogênio muscular e, com isso, acelerar a captação da glicose sanguínea, independente da ação da insulina. Quer dizer, tendo insulina circulando ou não, vai sair glicose do sangue. Esse é o efeito hipoglicemiante do exercício. Isso vai acontecer. Agora, o detalhe é, o efeito hipoglicemiante do exercício, junto com aquele aumento na quantidade de insulina que vai estar circulando na hora do exercício, o que naturalmente vai acontecer? Vai sair a glicose do sangue extremamente rápido da corrente sanguínea e vai haver um retardo até que o fígado consiga, o sistema consiga liberar aí, né, o pâncreas produz e libere ali o glucagon para estimular o fígado a liberar uma quantidade maior de glicose. E, consequentemente, o indivíduo faz hipoglicemia durante o exercício, mesmo ele tendo chego lá com 200 e bolinha. Outro dia aconteceu algo assim, né, comigo. Eu fui treinar, estava 200 e pouco, lá tinha lá um pouco de insulina ativa, mas o tipo de treino que eu acabei fazendo, eu tinha programado fazer uma coisa, depois durante o treino eu acabei me distraindo, estava pensando em outras coisas lá enquanto eu estava correndo, e eu corri numa intensidade um pouco mais alta. O que aconteceu? Comecei o treino com 200 e pouco, fui terminar lá com 70 e alguma coisa, quase fazendo hipoglicemia. E isso, por incrível que pareça, é algo bastante frequente para quem tem diabetes tipo 1, independente de quanto ele tem de hemoglobina glicada. Então, são situações que a gente tem que programar o exercício, entender o efeito do medicamento e controlar todas essas variáveis. Por que eu não canso de falar para vocês da necessidade de medir a glicemia antes e depois do exercício? Outro dia foi até engraçado, uma pessoa que eu conheci há não muito tempo atrás, e ela tem diabetes tipo 1, foi diagnosticada há pouco tempo. E o engraçado é que em uma das postagens que eu fiz, eu estava justamente falando sobre a questão relacionada a medir a glicemia, e ela marcou alguém lá, falou, olha, ó, nem sabia que tinha que medir a glicemia aí antes do treino. Então, assim, as pessoas com diabetes,
elas são orientadas a aderirem ao tratamento, seja aí tratamento medicamentoso quanto diabetes oral, aplicar insulina. Muitas vezes no início o indivíduo, mesmo com diabetes tipo 1, não vai fazer contagem de carboidrato, ele tem doses fixas de insulina de curta duração para evitar ali a hiperglicemia no pós-prandial. Só que ele é orientado a fazer o tratamento dele em repouso. E na hora que a gente entra com o exercício, esquece. Exercício a gente já aprendeu isso aí na faculdade. Né? Eu mesmo dei muita aula disso aí em fisiologia humana. Lembra da aula lá de homeostasia? O corpo está trabalhando, buscando situações de equilíbrio. O exercício é um exemplo claro do quê? Quebra da homeostasia de todos os sistemas juntos. Então é algo que o exercício ele vai sim causar um impacto direto no nosso organismo vai ficar trabalhando aí para tentar encontrar uma situação de equilíbrio e junto com isso, ainda a gente tem o quê? O efeito medicamentoso nessa história, que foi prescrito para o indivíduo as dosagens de insulina, o medicamento antidiabético oral, a associação desses medicamentos, ou mesmo a associação dos antidiabéticos orais junto com a insulina para esse indivíduo que tem diabetes em repouso e não no exercício. Por isso que eu comento para vocês, falo sempre, é importante isso. Você começou a trabalhar com alguém que tem diabetes, pega o contato do médico dessa pessoa e entre em contato com o médico. Isso é algo que também vai ajudar muito, não só com o médico, ou se ele está sendo orientado por algum nutricionista, também. Entre em contato com o nutricionista, conversa com ele, porque muitas vezes tem que ser feito sim ajustes na ingesta de carboidrato aí que vai ser feita lá antes do exercício, após o exercício. Isso é importante você falar. Com que intensidade você vai trabalhar? Com base no quê? No achismo? Não, no teste que a gente vai aplicar nessa pessoa. Então, durante um período eu vou trabalhar provavelmente em tal intensidade. Acabou. Você passa os percentuais, isso ajuda muito aí o nutricionista na hora de ajustar as refeições, tanto antes como no pós-treino. Isso certamente vai trazer, assim, vai melhorar muito a qualidade de vida do nosso aluno aí com diabetes. E isso é uma coisa assim, é extremamente importante e que muitas vezes é ignorado. Porque várias vezes já as pessoas vivem entrando em contato comigo, muitas vezes, professor, eu tô com uma pessoa com diabetes aqui, está acontecendo assim, está acontecendo assado. Daí a hora que você pergunta, tá, e qual medicamento que ele está usando? E professor, não sei, vou ver. Então, olha o risco que você, como profissional de educação física, está assumindo a partir do momento que você está trabalhando com uma pessoa que tem diabetes, ele explicou para você que tem, ou muitas vezes falou, professor, ele está fazendo hipoglicemia, tá, que diabetes que ele está? Tem diabetes tipo 1, que insulina que ele está usando? Que sistema que ele está fazendo? Basal bolos, né, que é a insulina basal junto com a insulina de curta duração, rápida ou ultra rápida. O bolos, né, que é essa insulina de ação curta, né, de curta duração, aí, rápida ou ultra rápida, ele está sendo feito de maneira fixa? Ou ele está sendo feita com contagem de carboidrato? Então, quer dizer, de maneira variável. Porque isso vai impactar diretamente na hora de fazer o exercício. Porque se ele se alimenta agora, sei lá, ele está almoçando e vai fazer exercício com você no meio da tarde, e ele toma uma quantidade fixa de insulina de ação ultra rápida, se ele consumir uma quantidade adequada de carboidrato para aquela quantidade de insulina, perfeito. Só que muitas vezes o que acontece? Ele pode comer menos e vai ter mais insulina circulando na hora do exercício, aumentando aí o risco de hipoglicemia, ou então ele comeu mais e vai chegar hiperglicêmico lá para fazer o exercício. E talvez só com o exercício físico a gente não consiga corrigir isso aí. Então, você vê que a questão aí que eu falei para vocês, né, da importância aí da gente conhecer o, o, o tratamento, né, que está sendo feito aí desse indivíduo que tem diabetes, que é seu aluno, ou que, né, futuramente aí será seu aluno, isso vai certamente trazer muito mais confiança aí no seu trabalho. É que o Juan comentou que a chance de desmaio vai aumentando, chance de hipo já pelo exercício, mais efeito da insulina. Se não houver cuidado, ele desmaia porque em exercício é raro perceber os sintomas da hipo, tirando a fraqueza. Então, Juan, isso aí é uma situação bem lembrado, né? Isso que você está falando aí, um negócio extremamente importante, porque qual o detalhe que a gente tem aí? A mudança do sistema, né? Quando a gente está em repouso, o sistema nervoso autônomo parasimpático é que controla a parte da homeostasia. Durante o exercício, a gente tem sistema nervoso autônomo simpático.
E é isso que normalmente impacta no sintoma de hipoglicemia para o indivíduo que tem diabetes. Por isso que a orientação que eu dou sempre qual é? Fica de olho no tempo de ação e reação, fica de olho na questão de falha no equilíbrio, não é? E também, muitas vezes, movimentos, né, motores, mudanças na coordenação motora, falhas na coordenação motora. Isso impacta bastante, muitas vezes, sim, está associado a quadros de hipoglicemia, mas é justamente essa falta de sensibilidade que a gente tem, né, essa diminuição na sensibilidade dos sintomas clássicos aí de hipoglicemia, de ficar com tremedeira, transpirar, né, ficar com a boca formigando, não acontece durante o exercício, quer dizer, não é que não acontece, o sistema ele está ali sinalizando, mas como o sistema nervoso autônomo simpático ele está à frente dos estímulos, esses sintomas eles ficam muitas vezes mascarados. Então, por isso a necessidade aí da medição da glicemia, às vezes mais vezes, não só no início e no final do exercício, principalmente quando começar a treinar, durante também o treinamento, ela se faz importante. Ele ainda completa, né? Isso não apenas para diabéticos, mas para a maioria das doenças crônicas. As pessoas aprendem sobre anamnese e tudo na faculdade. Mas o que se vê por aí é raramente sendo aplicado. Então, o que acontece, Renan, nós como profissionais de educação física, a gente tem um problema sério com a questão da teoria que a gente tem e muitas vezes, talvez seja até uma falha do próprio sistema do ensino, da maneira que é ensinado, de como você vai aplicar isso aí no seu dia a dia. Porque muitas vezes o que acontece? Você aprende, eu tenho que fazer avaliação física, eu tenho que prescrever o treinamento, e aí as pessoas te jogam em uma sala de musculação, por exemplo, no horário de pico. A gente sabe lá que tem trocentos mil alunos, aí chega a pessoa e todo dia tem aluno novo chegando. Eu já passei por isso, né? Estou formado aí faz um tempinho. Então, o primeiro lugar que eu fui trabalhar foi sala de musculação. Então, eu sei bem o que é isso aí. A gente tem muita dificuldade nessa situação. Só que é uma questão de nós, como profissionais de educação física, começar a nos organizarmos também, né? A determinar, talvez, alguns horários, né? Ou um dos profissionais que estão ali atuando para determinados horários realmente avaliar, para depois poder prescrever. Porque, olha que interessante, é, na educação física é muito comum a pessoa do nada brota na sua frente e fala: Ó, que legal, quero treinar com você. Hoje eu vim aí para aula. Tá, você veio para aula, mas e aí? Eu não te conheço, eu não sei quais são, se você tem algum fator de risco ou não, né? Em que estado que você está, no seu próprio grau de condicionamento físico, para eu ter um norte para prescrever o exercício para você. E aí a gente vai no quê? Vai no achismo. Esse é uma coisa que a gente tem que mudar na educação física. Isso é uma coisa que deveria estar extinta já, mas a gente sabe que não é assim que acontece. Você vai lá no médico, fica quase morrendo. Você fala para ele, eu estou mal, ele vai te examinar, vai ver se você tem risco, se tem algum risco ali para a sua vida. Se não tiver, ele vai te prescrever um monte de exame. Você vai fazer esses exames, vai esperar esses exames ficarem prontos, depois você vai levar esses resultados para ele. E aí, com base nisso, ele vai prescrever, no caso aí, o seu tratamento. Agora, na nossa situação, principalmente, a gente tem que entender o seguinte: aqui o canal, a ideia qual é? Falar para vocês da importância da prescrição e do acompanhamento do exercício físico no indivíduo que tem diabetes. Esse indivíduo já não é um indivíduo na curva de normalidade, ele está fora da curva de normalidade. Então, o nosso comportamento ele tem que ser, sim, muito focado nessa situação, não do achismo. Vamos tentando fazer, vou fazer exercício aqui devagarinho, a gente vai vendo. Não é assim que funciona. A gente tem sim que ser firmes e fortes nas nossas decisões, porque caso contrário, você não tem resultado. Não ter resultado, esse indivíduo certamente vai deixar de treinar com você. Até aí, tudo bem. Foi só uma situação pontual e que vai te afetar aí financeiramente. E talvez ele vai falar mal de você também, mas é isso aí. As pessoas falam mal da gente de qualquer maneira, então não tem problema. Agora, o detalhe técnico aí que a gente tem qual é? Se esse indivíduo você pega ele tem lá fatores de riscos aumentados, você não sabe qual o medicamento que ele está usando. E de repente ele passa mal na sua aula, ou ele, por exemplo, você falou da hipoglicemia, né? A gente sabe, não tem sintomas, tem o sintoma mascarado. O indivíduo, sei lá, está correndo, cai e se arrebenta. A responsabilidade é de quem? Era dele que estava correndo?
Não, é você que está prescrevendo exercício, é você que está acompanhando ali. Então a situação, ela pode, uma situação de certa maneira, eu enxergo como uma certa negligência da nossa parte como profissional da educação física, colocar um indivíduo ali para fazer exercício sem ter referência nenhuma dele. E muitas vezes o que a gente faz? Faz lá o exercício e depois na próxima aula você pergunta, e aí, como é que você se sentiu? Porque nós não sabemos como ele ia se sentir, você não tinha referência nenhuma. Como é que você vai saber como ele se sentiu? Porque você prescreveu, foi um tiro no escuro, né? Foi tiro no escuro, puro golpe de sorte. E a gente não pode ficar trabalhando assim, principalmente com relação ao diabetes. Seja diabetes tipo 1, seja diabetes tipo 2. Porque no diabetes tipo 1, principalmente quando a gente trabalha com crianças, com jovens, é comum muitas vezes os pais acompanharem os treinos. E os pais, principalmente as mães, elas ficam extremamente preocupadas com situações onde o filho de repente faz hiperglicemia, faz hipoglicemia. Fica muito preocupado, porque a pessoa não entende fisiologicamente o que está acontecendo. E cabe a quem orientar nesse sentido? A nós. Tem que explicar. O exercício que a gente está fazendo vai tender a aumentar a glicemia. Então não se preocupa, se ficar um pouquinho mais alto, daqui a pouco vai baixar. Tudo isso a gente tem que explicar sim. Então a dica que eu dou para vocês em relação aí à questão de medicamentos, a questão de tanto antidiabéticos orais como as insulinas, que hoje a gente tem várias aí no mercado. Eu dei o exemplo para vocês da NPH, mas a gente tem aí várias no mercado. E é interessante que você entre ali, né, no Google mesmo e dá uma buscada aí nos medicamentos, né, medicamento antidiabético oral, não é, para você ver aí o que tem no mercado. Porque hoje a gente tem uma quantidade grande de medicamentos, a gente tem aí medicamentos que vão. Antigamente a gente só tinha o Diabinese, que era chamado, que era um medicamento que ele é uma sulfonilureia, quer dizer, ele faz aí o pâncreas produzir uma quantidade maior de insulina, né? Hoje a gente tem ainda esses tipos de medicamento, mas as sulfonilureias elas é, foram otimizadas. Então existem sulfonilureias que vão aumentar a liberação de insulina por um período mais prolongado. Existem umas que elas vão aumentar muito mais a produção de insulina, mas por um curto período, que é para justamente compensar aí o prandial, né, a hora que tem a sobrecarga ali de alimento. Então, no mercado evoluiu bastante essa parte de sulfas. Além das sulfas, a gente tem ainda as gliptinas. Então, a gente tem ali o GLP-1, não é? Que também ele pode ser aplicado exogenamente como insulina, ou mesmo você pode ter aí um inibidor da DPP-4, que é o que normalmente é, elimina aí o GLP-1. Então, a gente tem aí, são medicamentos que são glicose dependentes, quer dizer, se o indivíduo se alimentar, eles vão agir, se ele não se alimentar, eles não agem. Então, é algo que é importante, evoluiu muito no tratamento, não é? Ou então o indivíduo, a gente tem também medicamentos atualmente que eles sensibilizam o receptor de insulina, algo que há anos atrás a gente conseguia só com exercício físico. Hoje, além do exercício, existe um indivíduo que usa um medicamento que também sensibiliza o receptor de insulina. Então é extremamente importante a gente entender isso, porque na hora que eu colocar esse indivíduo para fazer exercício, o que naturalmente vai acontecer? Ele vai, durante o exercício, tem risco de fazer hipoglicemia? Nenhuma, quase nada. E no pós? Aí aumenta a hipoglicemia, aumenta o risco. Por que aumenta o risco? Porque o exercício sensibiliza o receptor de insulina. O medicamento que ele usa também sensibiliza. E aí o que acontece? Ele começa a captar muito mais glicose mais rapidamente do que deveria no pós-exercício. Então ele não vai fazer hipoglicemia no que acabou o exercício. Ele vai fazer hipoglicemia talvez depois de 1, 2, 3 horas que ele fez o exercício. Como a gente controla isso? Exatamente medindo a glicemia aí antes, durante, depois, caso seja necessário, no mínimo antes e depois, pedindo muitas vezes, sabendo que o indivíduo utiliza um medicamento dessa linha, pedir para ele medir a glicemia aí 1 hora depois que ele fez o exercício, para a gente poder acompanhar aí, esses riscos, tá? Tô vendo aqui que o Alexandre tá colocando aqui que pela importância aí do assunto e os que é perigoso aí a prescrição do exercício aí sem conhecimento sobre o diabetes. E acredito aí ah, do oitavo semestre, né, da formação acadêmica, pelo menos aí 2 semestres deveriam
ser dedicados ao DM. Alexandre, eu penso da seguinte maneira, claro que eu apoio 100% o que você está falando, só que se você conversar com algum profissional da educação física que é especializado aí na questão relacionada ao exercício físico na hipertensão, ou mesmo nas cardiopatias, ele vai querer a mesma coisa. Em quem está especializado em outra área aí relacionada à parte da saúde, com relação ao exercício, também ele vai querer, quer dizer, não tem espaço para todo mundo. Infelizmente, é o que a gente tem, né? Na faculdade a gente tem sim as aulas lá que são para grupos especiais, mas em grupos especiais tem que falar de doença crônica, né? DPOC, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica, tem que falar sobre diabetes, tem que falar sobre sarcopenia, tem que falar exercício de terceira idade, exercício para gestação. Quer dizer, olha a gama, isso aí veio aqui agora de bate-pronto. Então, quer dizer, é impossível, não tem como. E também a gente tem que partir do seguinte pressuposto, né, Alexandre? Não são todas as pessoas, primeiro, todos os profissionais de educação física que se formam, ainda bem, graças a Deus, né, que vão trabalhar na área da saúde, vão querer trabalhar com grupos especiais. Isso não é assim que funciona. Eu mesmo, quando eu fui para a faculdade, eu queria trabalhar com alto rendimento. Só que né, a vida da gente te leva aí para o caminho para onde você tem que ir, né, leva para o seu destino. Então, ainda bem que a gente tem os profissionais que estão envolvidos, sim, para trabalhar com alto rendimentos, que vão trabalhar com a formação física escolar, que é extremamente importante, uma parte que muitas vezes é muito negligenciada. Existem alguns grupos aí de profissionais de educação física escolar, que eu faço parte, eu vejo o quanto eles estão empenhados, estão se esforçando em conseguir aí trocar informações com relação a brincadeirinhas, situações que dê para fazer, para criar né, ferramentas muitas vezes para poder trabalhar com as crianças nesse momento que inclusive eles estão aí em casa. Então é uma área, eu penso assim, a educação física ela é uma área extremamente grande, é uma área importantíssima para a gente, porque o ideal é sim nós fazemos exercícios desde né, quando a gente é criança, a gente faz mesmo por uma questão energética, né? É normal a gente mexer bastante. Depois na adolescência a gente começa a ficar meio vagabundo, né? Alguns, né? Quando eu fui para a parte de alto rendimento, então eu não tinha muito esse esquema, mas depois, na vida adulta, a gente tem tantos compromissos que normalmente a gente deixa para cuidar de nós mesmos, né? Pensando aí, por exemplo, no exercício como meio de segundo plano. Isso é de uma maneira geral, tá? Não é o que. Claro, quem está aqui certamente não faz isso, mas e se faz, tem consciência que é por um curto período e que vai voltar. Então a gente sabe de todas essas situações, a gente sabe que isso a gente não vai mudar. Então a ideia é exatamente essa: trazer não só a informação, o conhecimento, que isso é muito bom, ninguém tira da gente, mas também de uma maneira que a gente consiga sim colocar isso em prática, porque senão a gente não tem como fazer isso, né? Então, realmente é uma situação bem delicada aí que a gente tem. É que a gente tem que entender o seguinte, por um exemplo, né? Vamos colocar assim, que você está lá por conta do de uma situação focada, por exemplo, sei lá, o nosso assunto aqui, vamos supor que o seu foco é exercício de diabetes, é nisso que eu estou focado. Só que a faculdade de educação física é muito mais que isso. Então a gente não pode empurrar a goela abaixo, né, de todos que estão ali, um determinado assunto que é tão específico. Isso faz parte. Eu acho que a ideia é essa mesmo, sim, conseguir o conhecimento, né? Assim, você conhece, então, já ouvi falar, eu sei que existe, tá bom. Agora, a partir do momento que você fala, não, eu vou me especializar nisso, eu vou trabalhar com isso, aí é a hora da gente realmente fazer essa opção, né? Que é a opção que geralmente a gente faz aí, praticamente quando a gente está já no finalzinho ali, no oitavo semestre, ou já quando você sai realmente da faculdade, é o momento aí que você vai escolher para que lado você vai se especializar, né? Mas somos todos profissionais de educação física, eu acho que esse respeito ele tem sim que acontecer. A gente não deve, de maneira alguma, criticar a faculdade, porque eu trabalhei durante muito tempo na graduação, eu trabalho ainda na pós, mas a graduação a gente tem um desafio muito grande, porque é um conteúdo muito denso, tem muita coisa para ser dada e tem que ser dado, sabe, é muito pontual. Né? É uma coisa que realmente é assim. Quer dizer, o importante é que o profissional de educação física que está ali na graduação, ele conheça, sim, todas as áreas que o profissional de educação física pode atuar, e aí ele decide para onde ele quer ir
e aí é a hora que a gente conversa aqui no canal se a opção é exercício e diabetes, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, né, a vocês que me acompanharam aí até agora. Obrigado aí pela troca de informação, que eu acho que isso faz com que as nossas lives fiquem bem mais ricas e é essa a intenção aí de trazer conhecimento, né, para vocês. Lembrem-se que o exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Até mais, um abraço.